Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laisa e nesse momento nós iremos dar início a um conteúdo muito importante dentro da citologia, que é o conteúdo de o citoplasma das células. E antes de entendermos tudo o que está ali dentro do citoplasma, nós precisamos entender a diferença entre célula procarionte para célula eucarionte, tá? E nós iremos ver aqui nessa aula. Bom, primeiramente, qual é a diferença entre célula procarionte para eucarionte? Primeiro, o que são células? As células, elas são justamente unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. E essa diferença, essa divisão, ela é feita quanto à organização de cada tipo celular. Aqui vocês podem ver um exemplo, tá? Entre célula procarionte para célula eucarionte. Lembrando que aqui é uma célula animal, tá? E aqui é uma célula vegetal. As células procariontes, elas vão apresentar primeiramente o quê? Como vocês podem perceber, uma organização bem mais simples. Elas não possuem um núcleo organizado e elas não têm essas organelas membranosas, como é no caso aqui das células eucariontes. Ou seja, elas não possuem retículo endoplasmático, complexo de Golgi e outras organelas que nós vamos estudar posteriormente e também as suas funções, tá? Quais são os organismos que possuem esse tipo de célula aqui procarionte, tá? São as bactérias e as cianobactérias pertencentes aqui ao reino Monera. Aqui eu peguei uma imagem para mostrar para vocês. Agora eu preciso falar para vocês sobre esse outro tipo de célula, que é a célula eucarionte. A célula eucarionte ela vai apresentar esses inúmeros compartimentos, como vocês podem perceber, e essas estruturas membranosas internas, que são as organelas membranosas. Aqui um exemplo, ó, a mitocôndria. E cada uma dessas organelas, elas possuem as suas funções dentro da célula, tá? Também elas possuem um núcleo muito importante, né, envolto pela membrana, onde é nesse núcleo que vai se localizar o que? O material genético, o nosso DNA. Organismos que possuem células eucariontes são os protozoários, aqui ó, algas, fungos, plantas e animais, tá? Por isso que eu coloquei aqui célula vegetal, porque ela possui algumas características bem parecidas com a célula animal, mas também tem características bem peculiares, tá bom? Que nós vamos estudar à medida da nossa aula. E então vem a diferença, né, entre célula animal para célula vegetal. Uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês ainda sobre esse slide anterior, é aqui, ó, a parede celular. Qual é a função da parede celular? É justamente trazer essa proteção, essa estrutura de suporte. E ela está presente aqui nas células procariontes e aqui nas células vegetais. Professora, não tem parede celular na célula animal? Não, não tem parede celular na célula animal, tá bom? Outra estrutura aqui, a membrana celular. A membrana celular ela é responsável pelo controle de entrada e de saída de substâncias. E ela está presente, né, em todos esses tipos de células, tanto procarionte quanto eucarionte, célula animal e também em célula vegetal. Quando a gente fala deixa eu ver uma outra aqui, do núcleo, né? Como a gente falou. O núcleo, a gente falou que ele contém o nosso material genético. A mitocôndria, né? A mitocôndria ela é responsável pela respiração aeróbica, tá? Ela não está presente aqui nos procariontes, tá? Mas ela está presente aqui, ó, nessa célula animal. E aqui também na célula vegetal. Então, são estruturas que nós vamos nos aprofundar mais à medida que as nossas aulas forem passando, tá? Então, vamos lá. E, professora, a senhora falou aqui sobre a célula animal e a célula vegetal. Sim, falei sobre elas e vou falar algumas características. Na célula animal eucariótica,
existem 3 componentes básicos que vocês não podem esquecer. É a membrana, tá? É o citoplasma, que é essa porção aqui da célula onde está inserida todas essas organelas, tá? E o núcleo, tão importante núcleo. E a existência de um núcleo aí bem diferenciado é a principal característica das células eucariontes, tá? A célula vegetal, ela apresenta membrana plasmática e uma parede celular. Enquanto aqui só temos a membrana plasmática, aqui nós temos a membrana e a parede celular, tá bom? E essa parede celular, como eu coloquei aqui, é ela que confere proteção e sustentação mecânica. E como eu disse, a parede celular, ela não existe em células animais, ok? Isso vocês não podem esquecer. Outra questão muito importante são essas organelas aqui que eu coloquei, que nesse quadro eu coloquei se elas estão ausentes ou presentes. Por exemplo, vejamos aqui o aparelho de Golgi, né? O aparelho de Golgi aqui na célula vegetal, eles são assim bem isoladinhos, né? São vesículas bem isoladas. E aqui na célula animal você percebe que eles já são bem empilhados. Outra questão, o vacúolo. Olha só o tamanho do vacúolo de uma célula vegetal. E ele tem essa função por ser desse tamanho, tá? O vacúolo, ele é bem maior aqui e na célula animal é bem menor. Como eu disse, parede celular. Parede celular é presente aqui na célula vegetal, mas na célula animal é ausente, né? Os cloroplastos, muito importante, é presente apenas aqui na célula vegetal. E nós vamos entender o porquê que ele é presente só aqui. E na célula animal ele é ausente, ele não está presente aqui, os cloroplastos, tá bom? Então, essa aula foi mais para trazer para vocês essas comparações entre célula procarionte, célula eucarionte e essa diferenciação, né, entre as duas. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.